Este programa é livre para todos os públicos. Quem como Deus? Que alegria, eu sou o Padre Fábio, da Paróquia Santa Terezinha, Seropédica, Diocese de Itaguaí, Rio de Janeiro. Meu irmão, minha irmã, estou muito feliz de estar aqui neste acampamento Quem como Deus. São Miguel Arcanjo é um amigo que Deus me confiou. Não só a mim, confiou também a todos nós, para nos defender contra as ciladas e armadilhas de Satanás, de Lúcifer. Veja, eu queria começar, meus irmãos, essa nossa partilha que tratará sobre o combate da oração. Diga aí em voz alta, o combate da oração. Contando para vocês uma história, de um bem-aventurado da França, Luiz Eduardo, Padre Luiz Eduardo Sestac. Ele recebeu um raio de luz divina que o fez ver como os demônios estavam causando bagunça, causando confusão em muitas nações do mundo. E então, ele vendo toda aquela desordem causada pelos demônios, ele avista a bem-aventurada Virgem Maria, que lhe aparece dizendo da importância de se rezar para que os demônios pudessem já não mais causar tantos estragos. E aí, esse Padre Luiz Eduardo Sestac, ele, em outras palavras, que não essa que eu vou usar, ele diz assim para a Virgem Maria: olha, mas para que tanta burocracia? Porque a senhora, sendo soberana, a senhora, sendo tão bondosa, já não manda os seus anjos para conter esses demônios. E aí a Virgem Maria, ela vai dizer para o bem-aventurado Luiz Eduardo Sestac, ela vai dizer que foi o próprio Deus quem estabeleceu que assim fosse para obter as graças, A oração é uma condição estabelecida pelo próprio Deus para obter a graça. E então ela ordena, a este padre que ele venha compor a oração que nós conhecemos, Augusta Rainha. Quem conhece aqui a oração, levanta a mão. Pois bem, foi a este padre que foi revelado por parte de Nossa Senhora esta oração que muitas vezes fazemos. E aí, meus irmãos, a gente entende que o próprio Deus, ele quis que nós participássemos da sua ação de graça, levando-nos que, por meio da oração, ver os seus favores. Deus pode tudo fazer, sem que lhe peçamos, mas Ele não quer. A Virgem Maria mesmo ensinou a ser bem-aventurado. Ele quer que a graça nos chegue por meio da oração. Ele colocou isso como uma condição. Ele estabeleceu isso. Por isso, meu irmão, minha irmã, como é importante, portanto, entendermos que a oração, ela é uma necessidade vital. Diga isso junto comigo. A oração é uma necessidade vital. Pois bem, meus irmãos, e a oração, dela depende a nossa vida. A nossa vida, ela só é vida, a nossa vida ela só tem abundância se nós combatemos por meio da oração. E a oração, meus irmãos, é um combate. Agora, um combate contra o quê, padre? Contra nós mesmos e contra as tentações, as ciladas de Lúcifer e seus demônios. Então, nós temos que combater contra nós mesmos e também contra as ciladas do tentador. Mas antes eu queria perguntar a você, como estão as coisas? Como está a sua vida? Como está a sua casa? Como está a sua parentela, a sua família? Como está o seu trabalho, a sua empresa, os seus empreendimentos? Como está? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, como está a vida? Responde para ela aí, responde, como é que está um pouquinho? Vai bem, não vai, como é que é? Pergunta, coragem. Sacode a pessoa aí para ela não dormir e diz aí, como é que está a tua vida? Não sei se alguém respondeu
como o padre vai dizer agora. Mas muitas vezes costumamos responder assim: ah, está como Deus quer, não é? Muita gente não responde assim? Não houve já ocasiões na vida em que a gente respondeu assim? Só que existe um perigo. Sutilmente podemos estar dizendo assim: olha, não está do jeito que eu queria, mas está do jeito que Deus quer. A gente termina, mesmo às vezes sem muito pensar, responsabilizando Deus. Isso, a gente está meio que culpando a Deus, dizendo: olha, não vai bem as coisas, mas está do jeito que Deus quer. Será que está do jeito que Deus quer? Meus irmãos e irmãs, eu queria começar essa pregação dizendo da importância da gente se autorresponsabilizar, para a gente parar de ficar jogando a responsabilidade para os outros e para Deus, de coisas que só eu é que posso fazer. Deus tudo pode, e Deus quer estar conosco nessa empreitada de transformação de vida, de vermos a conversão da nossa família. Deus não só quer, como Ele pede de nós, que a gente entre na brecha, que a gente peleje em favor da conversão dos nossos familiares. Deus quer ver também o progresso da nossa empresa, enfim, porém, meus irmãos, Ele não quer que a gente se exime de responsabilidade. O Senhor não quer que a gente tire o corpo. A oração não é jamais um meio para que a gente tire o corpo daquilo que é minha responsabilidade, minha tarefa, meu dever. Meus irmãos e irmãs, não são poucas as historinhas que nós criamos para tirar o corpo, para tirar a nossa responsabilidade. Vamos falar de algumas historinhas do tipo: eu estou cheio de atividades, são muitas as obrigações, então eu não tenho tempo para rezar. Outra historinha: sabe, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Ou seja, eu rezo e dá tudo errado. Sabe de uma coisa? Eu não vou rezar mais. Outra historinha: eu vou deixar para rezar no final do dia, porque aí depois que acabar tudo, não ter mais louça para lavar, não ter filho mais para atender, eu vou deixar para rezar no final do dia. Lá eu vou estar sozinho, a casa vai estar um silêncio. Isso é historinha, sim ou não? Isso é historinha, porque ao final você vai estar exausta, esgotada. Tudo que você vai querer é tomar um banho e dormir. Quando não, você vai puxar lá aquelas orações já deitada, ou mesmo no sofá, com um terço, e dirá para si mesmo: ah, os anjos se encarregarão de rezar o resto do terço, não é verdade? É historinha, sim ou não? Diga aí: eu não vou mais contar historinha para me eximir da obrigação, do dever, da tarefa que vale a vida, que é orar. Fala para o irmão que está do seu lado: deixa de historinha, acorde, reaja. Você é um combatente de oração. Meu irmão, minha irmã, como é importante a gente se predispor a isso. Eu quero sair deste acampamento de oração, eu quero sair deste acampamento de intercessão, porque o acampamento Quem como Deus é um acampamento de intercessão. Estamos aqui para rezar por nós, pelos outros, pela nação. Também é um acampamento de cura e libertação. Então, deste acampamento eu sairei uma pessoa mais orante, amém? Eu tenho que sair daqui, meus irmãos, nesse final de semana, uma pessoa mais decidida, uma pessoa mais responsável. É muito importante, meus irmãos, que a gente saia do mundo das ideias, de que, como eu gostaria de ser mais orante, como eu gostaria mais de visitar Jesus no sacrário, quanto mais eu gostaria de participar da Santa Missa de forma atenciosa e devota, como eu gostaria. Não, não, meus irmãos. Vamos sair desse plano de que como eu gostaria para eu vou lá e fazer aquilo que cabe a mim.
aquilo que é a minha parte. Meus irmãos, precisamos colocar organização na nossa vida. Sabe, muitas vezes a nossa oração, a nossa vida de oração, ela está desorganizada, a nossa vida de oração, ela está em desordem, a nossa vida de oração, ela não tem expressão nenhuma. Não é porque é outra coisa, é porque a nossa vida toda, nas outras áreas, também estão assim. Porque se reza como se vive, e se vive como se reza. Vamos repetir isso? Se reza como se vive, e se vive como se reza. Vamos repetir? Se reza como se vive, e se vive como se reza. Ou seja, se você reza de forma desleixada, se você reza de modo não comprometido, por certo, todas as áreas, todos os pilares da tua vida estão com essa mesma postura. A sua postura diante da sua família, a tua postura diante do dinheiro, a tua postura diante da tua saúde está assim, de forma displicente, negligenciando atenções, cuidados necessários. E também, meus irmãos, se a gente organiza a nossa vida de oração, se a gente tem um plano de vida, se a gente se aplica atenciosamente ali, porque o que é a oração, meus irmãos? Dentre tantas coisas que poderíamos dizer, diria algo muito simples aqui. A oração é encontro com Deus. Repete isso. A oração é encontro com Deus. É o encontro de um filho com um pai. A oração é tarefa, a oração é dever, a oração é responsabilidade. É por quê? Porque esse encontro muitas vezes sofre ameaças de desânimo da nossa parte, de cansaço, de falta de confiança, de falta de fé. Sofre também ameaças vindas dos demônios que nos armam ciladas. Por isso é importante a gente ter um plano de vida. Você tem um plano de vida? Pergunta para a pessoa do seu lado. Você tem um plano de vida espiritual? Pergunta para a pessoa, você tem um plano de vida espiritual? Deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã. Quantas são as pessoas hoje em dia que estão agora cuidando da saúde, né? E fazem muito bem. Elas estão treinando, exercitando o seu corpo, fazendo dieta. Tem todo um programa. Olha, o que eu devo comer, o que deve ir para o meu prato, o que eu devo retirar. Quantos exercícios ao longo da semana, por quanto tempo, quantas repetições, enfim. Tudo isso para a gente ver resultados. Quando a gente, depois de 3 meses, fazemos o exame e vemos que aquilo que estava alto nos preocupando, agora está regulado. Aquilo que estava baixo, agora voltou para o seu lugar. Que bom. Depois de 3 meses se exercitando, 3 meses fazendo dieta, a gente vai e faz o exame. E muitos de nós queremos, meus irmãos, fazer uma oração e já obter logo o resultado, sim ou não? A gente não se aplica, a gente não tem constância, a gente não tem organização e queremos ver resultado. Assim como para vermos uma musculatura desenvolvida após exercícios na academia, nós só vamos ver também a musculatura da nossa alma, do nosso espírito, se revigorando, ou seja, o nosso espírito agora sendo tomado por uma coragem audaciosa, o nosso espírito sendo tomado por uma prudência atenciosa, o nosso espírito sendo tomado agora por uma fortaleza, ou seja, aquela pessoa que era fraquinha, uma pessoa muito melindrada, uma pessoa assim desencorajada, é tomada de uma força, é tomada de uma vibração, de um fervor, de um entusiasmo. E decorrente do quê? Da sua vida de oração organizada. Agora ela combate na oração. Agora ela combate na oração. E aí não demorará para ela ver os resultados. Mas antes ela precisou o quê? Se programar. Ela precisou fazer um plano. E assim, meus irmãos, repito, como é no trato da saúde, no trato também da vida financeira. Por exemplo, na vida financeira, todo mundo faz cálculo, sim ou não? Com medo de perder dinheiro, não poucos são os que
olha, entrou tanto, a receita é tanto, a despesa é tanto, temos tanto para aplicar, temos tanto para investir, temos tanto para doar, para dar aos outros. A gente vai fazendo esses cálculos, é importante isso, é saudável isso. E por que não fazemos a mesma coisa na oração? E por isso, meus irmãos, Jesus vai dizer: os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz nos seus negócios. Então, os filhos das trevas, com aquela ganância de possuir as coisas, eles se aplicam, eles se organizam. E por que, meus irmãos, nós, para as coisas do céu, não podemos esquecer que existe um céu à nossa espera. Aqui estamos como peregrinos, aqui estamos de passagem, e conquistará o céu, meus irmãos, aquele que rezar. Porque já vai dizer o santo: aquele que reza se salva, aquele que não reza já se condena. Por isso, meus irmãos, quanto mais nós que sabemos da importância que é a vida de oração para conquistar o céu, a eternidade, nós devemos então nos aplicar, nos organizar. E por isso que no Catecismo da Igreja Católica vai nos alertar contra alguns perigos, porque no combate da oração nós deveremos enfrentar concepções errôneas. Haverá diversas correntes de mentalidades que nos confundem acerca do que seja a oração. E também a própria experiência de fracasso faz com que muitas pessoas abandonem a disciplina da oração. Primeira coisa, portanto, irmãos, vamos pensar junto com o Catecismo da Igreja Católica sobre as concepções errôneas. Por exemplo, algumas pessoas veem a oração como uma operação psicológica. Eu rezo para que isso altere o meu estado emocional. Eu estou muito nervoso, E aí a oração ela serve só para essas ocasiões. Para me colocar num equilíbrio psicológico, enfim. É bem verdade que a oração ela traz um equilíbrio integral ao homem. Porque quem reza corretamente vai cuidar da saúde. Quem reza corretamente vai cuidar do emocional. Quem reza atenciosamente, corretamente, vai cuidar da vida financeira. O que o pai está dizendo em outras palavras? Quem reza vai se responsabilizar pela vida. Muitos entendem, meus irmãos, a oração como uma fuga do mundo. É outra concepção errada. Não é como se a oração fosse o meio de você fugir da realidade. Né, como diz Karl Marx, né, filósofo, vai dizer o quê? Que a religião é o ópio do povo, é como se a religião, ela nos deixasse entorpecidos, drogados, alienados, quando na verdade não. A verdadeira religião, a verdadeira fé, ela nos deixa atentos, despertos. A verdadeira religião, a verdadeira fé, nos faz comprometidos com a vida. A oração ela não desassocia o indivíduo da vida. A oração ela tem a ver com a vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, como é importante a gente estar muito atento a isso que outros também andam dizendo, que a oração é uma concentração para causar um vazio mental. Eu já vi muita gente, sabe aqueles comentaristas de missa? Falando assim: vamos deixar lá fora toda a nossa vida, todas as nossas preocupações, vamos deixar lá tudo e agora vamos só celebrar a Santa Missa. Só que não tem como fazer isso. Eu vou à Santa Missa e apresento a Deus tudo aquilo que é a minha vida, a minha preocupação, aquilo que, enfim, é a minha vida, a minha história, o meu contexto. Então, a oração ela não é uma concentração que esvazia a minha mente. Agora eu estou zen, agora estou aqui em paz. Mas aí acabou a oração, eu volto para a minha vida. E aí acabou a paz? Ou seja, eu só tenho paz quando eu estou no acampamento? Eu só tenho paz quando eu estou em oração? Não. O cristão, ele tem paz em todas as circunstâncias da sua vida. Por quê? Porque ele tem a Deus. Deus é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz.
Portanto, meus irmãos e irmãs, mesmo passando por grandes desafios, grandes obstáculos, grandes contrariedades, porque fazem parte da vida, eu conservo o coração numa serenidade, se eu me encontro com Deus constantemente. Se eu me encontro com Deus constantemente, se eu oro sem cessar, o que? Não me faltará sabedoria, prudência, fortaleza, temperança. Não me faltará fé, não me faltará esperança, não me faltará caridade. Por isso, meu irmão e irmã, como é importante, portanto, a gente se proteger dessas concepções errôneas acerca da oração. Por exemplo, muita gente pensa que a oração são atitudes e palavras rituais. Então, rezar é apenas repetir palavras, repetir ritos, fazer uma coisa ou outra. E a oração, ela é, por excelência, encontro com Deus. Diga para a pessoa que está, sei lá, você está entendendo o que ele está falando? Está entendendo? Meu irmão, minha irmã, é o próprio catecismo da Igreja Católica que nos pede para ter cuidado com isso. A gente vai ter muitas vezes que enfrentar também certas mentalidades deste mundo. Você já deve ter ouvido aqui algumas pessoas dizerem assim: quando você fala que é católica, quando você se posiciona numa vida cristã, e a pessoa se sente assim provocada, ela fala: olha, eu não vou à igreja não, eu não tenho religião, mas eu acredito numa força que rege a todo mundo. Levanta a mão, quem já ouviu isso? Olha quanta gente, né? Parece então que essa religião está crescendo, né? Essa religião daqueles que acreditam numa força, né? Essa fé, ela está cada vez mais aí, virando estilo de vida. E por que, meus irmãos, as pessoas estão dizendo que não acreditam mais em religião, não acreditam em Deus, mas numa força? É porque a força, essa força, não pede nada a elas. Pede alguma coisa? Essa força, ela não pede mudança de vida. Essa força, ela não pede que ela abandone a preguiça, que ela abandone a ira, que ela rompa com o adultério. Essa força não pede nada. Essa força, acredito numa força que nos rege, uma força. E aí muitas vezes as pessoas terminam, também se posicionam diante desta força como uma atitude de oração que não é autêntica, porque só ela interpela essa força não interpela a ela. Oração é diálogo, meus irmãos. Oração é diálogo. Oração não é monólogo. Oração não é para eu ir lá e só falar com Deus. Muito mais do que falar a Ele, a oração é escutar a Ele. Eu preciso sair de todas as orações com aquele pensamento: o que Deus acabou de me falar? Se não me falou nada, eu permaneço ali, até que Ele fale. Porque eu estou seguro, meus irmãos, de que Deus tem palavra para nós. Porque Deus, Ele nos alimenta por meio da palavra dEle. Jesus, Ele vai dizer: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, como eu irei fazer a vontade do meu Pai, se eu não sei o que Ele me pede? Por isso a vida de oração é importante. Não há vida se não há oração. Eu preciso então, toda vez que eu rezar o Santo Terço, pensar o que nessa contemplação, o que nessa meditação dos mistérios, Deus está a me falar. É através de uma meditação, através de uma leitura espiritual, através da leitura do Evangelho do dia, tem como eu sempre extrair uma palavra de Deus. Às vezes Deus também fala no nosso interior. Deus fala por meio de canções, mas uma verdade que precisa ser dita é: Deus sempre fala, meus irmãos. Deus sempre fala. Por isso, nunca se levante de uma oração apenas tendo dito a Ele, sem que Ele também tenha dito a você. Então, não caia nessa cilada de que existe uma força que rege a todos,
e só essa força nós nos dirigimos, e essa força não se dirige a nós, não. O nosso Deus, Ele é forte sim, porém esse Deus, Ele nos fala, Ele nos rege, Ele nos guia, Ele nos conduz. Por isso, meu irmão, minha irmã, temos que enfrentar também, além dessas concepções errôneas do que seja a oração, temos que enfrentar certas mentalidades do mundo, do tipo, só é verdadeiro o que se pode verificar pela razão e pela ciência. E a oração é um mistério que foge muitas vezes, que ultrapassa a nossa consciência e a nossa inconsciência. Muitas vezes, meus irmãos, pensamos que só é valoroso, só tem valor aquilo que é produção, aquilo que é rendimento. E aí, muitos são os que pensam assim, a oração é improdutiva, a oração é inútil. Quantas vezes a gente está para empreender uma coisa, e aí alguém diz, vamos rezar primeiro. Eu falo, ó, rezar tu já rezou em casa, não vamos rezar agora aqui não. O negócio agora é fazer. Muitas vezes pensam que o valor está na produção, o valor está no rendimento, quando na verdade o valor está na disposição da nossa vida, daquilo que somos, daquilo que fazemos, daquilo que temos a Deus. Dispor ao Senhor, tudo. Aí eu deixo essa pergunta a você. Na tua oração, você dispõe para Deus tudo aquilo que você tem? Tudo aquilo que você faz? Tudo aquilo que você é? É muito importante, irmãos, que na oração a gente não apresente a Deus apenas aquilo de apuros de que estamos passando. Por exemplo, Senhor, olha só essa enfermidade, Senhor, olha esse perigo, Senhor, olha essa ameaça. Deus, Ele intervém para nos livrar de muitos perigos. Deus é um grande combatente em nosso favor. A Sagrada Escritura, inclusive, vai dizer, a batalha é do Senhor. Porém, meus irmãos, Ele não só quer nos livrar de apuros, Ele não só quer nos livrar de perigos, o Senhor não só quer nos dar livramentos, o Senhor não só quer nos dar libertações, o Senhor, Ele quer melhorar toda a nossa vida. E eu pergunto, você está disposto a deixar Deus melhorar toda a sua vida, ou você quer que Ele intervenha apenas naquilo que você a Ele apresenta? Você quer que Deus melhore toda a sua vida, todas as áreas da tua vida? E para isso, meus irmãos, é necessário que eu deixe Deus mudar muitas coisas. Tem coisas que você tem, que deixará de ter, mas também tem coisas de que você não tem e passará a possuir, amém? Tem coisas que você faz, que você não fará mais, mas também tem coisas que você jamais pensou, imaginou poder um dia fazer e fará, amém? Tem coisas que você hoje se identifica, tem coisas que hoje você sente nelas prazer, e você não terá mais prazer nelas, que você jamais se identificará, como também sentirá nojo. Mas tem coisas de que hoje você nem sequer imagina poder ser, poder realizar, poder se identificar. E aí você contempla que você cada vez mais vem se tornando imagem daquele que te salvou na cruz. Cada vez mais você vai se tornando a imagem de Cristo. Você quer essa melhora na tua vida, sim ou não? Por isso eu vou deixar aqui uma reflexão, uma pergunta para você. No barco da tua vida, você é o capitão? Você está no leme? Você está regendo aí o barco da tua vida? Ou você é um marinheiro, esperando apenas ordens dos outros? Eu não estou falando de Deus não, dos outros. Por que o Pai está falando isso, meus irmãos? Porque muita gente vai levando a vida assim,
de acordo com as circunstâncias. Tem pessoas que largaram o leme do seu barco. Tem pessoas que estão dando de ombro assim, ó. Não há o que fazer. Tem pessoas que deixaram o barco da vida assim, ó, ser levado pelas ondas do mar. E a gente sabe o que acontece, né? Quando um barco está à deriva, corre-se o perigo o quê? Das ondas levarem esse barco contra o rochedo. E tudo virá uma ruína. Aí deixa essa pergunta: você está como capitão do barco da sua vida? Ou seja, você está como responsável? Ou você está entregando isso a outra pessoa? Você está delegando essa função a outra gente? Isso é perigoso, irmãos. Isso é muito perigoso. Por isso é importante a gente se responsabilizar por organizar logo a nossa vida, sair desse acampamento aqui com a vida oracional organizada, um plano. E o padre está falando aqui de pegar um papel, de pegar uma caneta e tomar anotações, tomar propósito, colocar meta, colocar objetivo. Por quê? Porque senão você é o primeiro a trair o seu projeto de vida, porque o teu desejo é sair daqui com uma vida melhor. O teu desejo é sair desse acampamento com uma vida tocada pelo Redentor. O teu desejo é fazer com que a vida, ela se enche de vida, tal como em João capítulo 10, versículo 10, diz Jesus: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Você merece uma vida em abundância, amém? Você merece uma vida em abundância, mas a pergunta que fica é: o que você tem feito para isso? Por isso eu queria que você pegasse agora na sua Bíblia, Gálatas. Se você não está com a Bíblia, toma esta anotação. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos iludais, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso colherá. Vamos repetir? Não vos iludais, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso colherá. É Deus quem semeia? Não, somos nós. O que o homem semear, isso colherá. Agora, meu irmão, minha irmã, não vamos, como diz aqui a palavra, nos iludir. Não vamos nos enganar, deixando a vida nos levar. Vamos tomar o leme dessa embarcação. Eu vou deixar aqui mais outra pergunta. Como escritor do livro da sua vida, ou você se comporta como um personagem à espera do próximo capítulo? Você quem está escrevendo a sua vida? Ou você é um personagem dela? Que está só esperando? Outra pergunta. Você é o diretor do filme da sua vida? Ou você se comporta como coadjuvante, à espera da sua vez de entrar em cena? Essas perguntas nos ajudam, meus irmãos, a pensar de que eu preciso tomar atitude, eu preciso acordar, eu preciso reagir. Diga junto comigo: eu preciso acordar para reagir, porque de Deus não se zomba. O que eu semear, eu vou colher. Meu irmão, minha irmã, Deus está com uma expectativa muito grande a meu respeito, a teu respeito. Deus está com a expectativa de que lhe abramos a mente, de que lhe abramos o coração, para que então Ele possa agir em nós e fazer de nós
protagonistas de uma vida seriamente estabelecida, uma vida fundamentada na oração. E aí eu queria partir aqui com vocês para um dos outros perigos também, que é esse combate contra nós mesmos. Esse ativismo desenfreado de muitas tarefas, de muitos compromissos, de muitos afazeres. E que julgamos não ter tempo, então, para nos encontrar com Deus. E a palavra de Deus vai dizer o quê? Orar sem cessar, ou seja, orar sem parar. E como se faz isso? Não sou monge, padre. Toda a nossa vida deve ser diálogo com Deus. Eu preciso ter uns momentos em que eu paro tudo para dialogar com Deus. Mas existem ocasiões em que eu estou ali atarefado, que eu não só posso, como eu devo também estar em oração. Aquilo que eu faço, eu coloco ali destreza, eu coloco capricho, na louça que eu lavo, na casa que eu arrumo, lá na oficina, lá no comércio, no atendimento com os clientes. Tudo que eu faço deve ser oração. No cumprimento que eu faço a outra pessoa. Eu queria deixar uma pergunta. Como você tem levantado a tua cama? São José Maria Escrivá, ele fala da importância desse minuto heróico. Ele fala que devemos levantar da cama dispostos. Reagir assim, ó, acordou, levantou. Ele fala para que a gente não corra o perigo de ficar dando 5 minutinhos, mais 10 minutinhos, mais 15 minutinhos, porque isso vai desenvolvendo em nós o quê? Uma frouxidão, um desinteresse pela vida, uma moleza. E não é difícil imaginarmos como vai ser a vida de oração, como vai ser o atendimento aos clientes, como vai ser o nosso relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos. Porque as primeiras horas da nossa vida determinam muito, do nosso dia, determina muito como vai ser todo o resto. Então, como é importante a gente exercer esse grande ensinamento de São José Maria Escrivá do minuto heróico. Isso também é a oração. Eu levantar disposto. Padre, mas olha, é duro. Sim, vai ser difícil pelos 3 meses talvez. Mas por certo, você exercitando isso todos os dias, você vai ver como a sua vida vai passar a ter mais qualidade. A tua vida de oração, inclusive. Então a gente se levanta. E deixa eu dizer uma coisa. Não só se levantar, não só se colocar de pé ao despertar, mas também começar a fazer oração de agradecimento. Eu queria, inclusive, sugerir a vocês para colocar isso no seu plano de vida de oração. Escrever 40 orações, 40 frases pelo que você é grato. Eu sou grato pela minha família. Eu sou grato pelo meu casamento. Eu sou grato. Combinado? Sim ou não? Padre, por que você está falando isso? Tem que ser logo quando acorda? Sim, tem que ser quando acorda. Mas por que, padre? Porque, vamos ser sinceros, muitas vezes quando a gente acorda, embora muitas vezes a gente não diga, quais são os pensamentos? Hoje tem trabalho. Hoje tem aquela visita. Hoje tem aquela tarefa. Hoje tem reunião na escola, né, das crianças. Hoje tem. Então a gente termina fazendo muitas lamentações. A gente se queixa, a gente murmura, a gente brasgueja, a gente condena o nosso dia, a gente condena a nossa vida. Por isso eu convido você a ser ousado e colocar lá 40. Eu sou grato. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Você já pode parecer, algumas pessoas podem estranhar o que o padre vai falar, mas vou falar uma coisa que duvido que você vai se esquecer. Algumas pessoas mais pudicas vão ficar assim, meu Deus, o padre falou isso. Mas, por exemplo, você já agradeceu a Deus pelo bom funcionamento do seu intestino?
Poucas pessoas. Quem já fez, levanta a mão. Olha, vocês são muito santos, que bom. Aí eu fico me perguntando, por que vocês agradeceram pelo bom funcionamento do intestino de vocês? Deve ter passado por alguma peleja, né? Agora está valorizando. Agora está dizendo, Senhor, toma conta, para que eu não sinta novamente aquela dor. Toma conta, Senhor, para que... Porque se a gente sabe, meus irmãos, da importância do funcionamento do nosso intestino, muitas doenças são ocasionadas exatamente pelo mau funcionamento do intestino. Pessoas, né, o cabelo cai por causa do mau funcionamento do intestino. Por exemplo, já que o pai falou de cabelo, você já rezou agradecendo a Deus pelo seu cabelo? Mas se ele começasse a cair, você não ia pedir para ele, Senhor, meu cabelo está caindo. Então precisa cair para você agradecer? Precisa cair para você pedir a Deus? O pai está falando de uma coisa que a princípio nos parece fútil, mas a verdade é o seguinte, se a gente não santifica todas as coisas, corremos o perigo, meus irmãos, de demonizá-las. Se a gente não santifica todas as realidades, repito, tudo que temos, tudo que fazemos e tudo o que somos, a gente corre o perigo de demonizá-las. Por isso coloca lá. Eu já estou vendo aqui que algumas pessoas não agradeceram pelo cabelo, tanto é que já perderam, ó. Para estar vendo. Vocês sabem, meus irmãos, que embora essa não é a etimologia da palavra, me ajuda muito uma coisa. A palavra agradecer nos lembra o quê? A graça descer. Repete comigo. Agradecer nos lembra a graça descer. Eu agradeço, olha a palavra, agradeço. A graça desce. Você se lembra que passaram por Jesus 10 leprosos, pedindo a cura. Jesus curou os 10, falou, vão se apresentar ao sacerdote. No meio do caminho, percebe que está curado, volta para agradecer a Jesus. E ele ouve de Jesus, cadê os outros 9? Não foram 10 os que eu curei? Vai, a tua fé te salvou. Ou seja, esse homem, ele além de curado, ele foi salvo. Ele agradeceu e a graça sobre ele desceu. Por isso, comece seus dias agradecendo. 40 agradecimentos. Eu sou grato pelo meu cabelo, sou grato pelo meu corpo, sou grato pelo meu matrimônio, sou grato pelos meus filhos, sou grato pela minha empresa, eu sou grato pelos meus amigos, eu sou grato pela comida, eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato. Depois outra coisa, meus irmãos, além da vida de oração, 2 outras coisas importantíssimas, porque combate de oração não é só apenas rezar, no sentido de dialogar com Deus. Existe um outro meio de dialogar com Deus, também indispensável para os combatentes, que se chama mortificação. Repete comigo, mortificação. Se lembra, meus irmãos, que uma ocasião os discípulos voltam para Jesus e falam assim, Senhor, nós ordenamos que os demônios fossem embora e eles não nos obedeceram. Isso causou uma grande confusão, porque os discípulos já haviam expulsado os demônios. Estavam felizes por isso. Mas aí nessa ocasião, em nada os demônios lhes obedeciam. E aí então Jesus falou o quê? Há certos tipos de demônio que só são expulsos por meio da oração e do jejum. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos que colocar no nosso plano de vida a mortificação. No mínimo, semanalmente. No mínimo, uma vez por semana, lá no seu plano, na sua agenda, seja no celular, seja no papel, você coloque lá, assim, jejum. Ou então, outra mortificação que não o jejum, mas se mortifique. Olha, nesse dia eu não vou entrar nas redes sociais. Eu tenho visto o quanto eu estou preso à rede social. Eu vou me mortificar. E se, dependendo, se eu estou por demais, perdendo tempo com as redes sociais, vou ficar, não é um dia só não, vou ficar 3 dias sem entrar. Mas o importante é que toda semana
eu cumpra uma mortificação. Meus irmãos, é um diálogo com Deus poderoso, sabe por quê? Porque os exorcistas já nos revelaram que uma coisa que o demônio odeia é que dele se aproxime uma pessoa penitente. E sabe por quê? Os exorcistas, eles falam que até mais do que um crucifixo, um objeto sacramental que a gente sabe que eles têm horror é de uma pessoa que leva uma vida ascética, de uma vida que faz mortificação. E por quê? Porque aquele que faz mortificação, ele completa na carne o que falta à paixão de Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa penitente se coloca na frente do demônio, ele se debate, ele afugenta, porque ele está diante de alguém que está com as marcas da paixão. Quando você se penitencia, você toma para si as marcas da paixão de Cristo. E o demônio lhe afugenta. E por último, meus irmãos, além da oração, além da mortificação, é a frequência aos sacramentos. Quanto tempo você não se confessa? No mínimo deveria fazê-lo uma vez por mês. Isso não é regra. A igreja fala que ao menos uma vez ao ano. Mas quanto bem espiritual nos traria se ao menos uma vez por mês a gente se apresentasse à confissão. Você só comunga aos domingos? Que bom seria se você dilatasse um pouco mais o teu coração e colocasse no teu plano de vida, quem sabe, uma missa a mais na semana. Vai lá na tua igreja, ou na segunda, ou na quarta. Se a tua vida dispõe desse tempo, não desperdice ela com outra coisa. Traga utilidade. Por isso eu convido você a ficar de pé e a rezar comigo, dizendo: meu Senhor e meu Deus, eu quero com a Rainha dos Anjos, eu quero com a Virgem Santíssima, eu quero com a Virgem Santíssima e com São Miguel, e com São Miguel e toda a milícia celeste, e toda a milícia celeste, me tornar um combatente me tornar uma combatente na oração. na oração. Não me deixe, Senhor, Não me deixe, Senhor, ceder à frouxidão espiritual. ceder à frouxidão espiritual. Hoje eu quero, Eu hoje quero, com auxílio da Tua graça, com auxílio da Tua graça, porque sem ela eu nada posso fazer, porque sem ela eu nada posso fazer. me responsabilizar Me responsabilizar por levar uma vida por levar uma vida mais seriamente mais seriamente na vida de oração. na vida de oração. Quem reza tudo pode, Quem reza tudo pode, e eu tudo poderei e eu tudo poderei naquele que me fortalece. naquele que me fortalece. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cantemos juntos com a Augusta Rainha do Céu. Ó Augusta Rainha do Céu, soberana dos anjos, recebestes de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria! Salve Maria, Augusta Rainha do Céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve, salve, salve Maria, Augusta Rainha do Céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Ó Augusta Rainha do Céu, ó Augusta Rainha do Céu, soberana dos anjos, recebestes de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, de pisar a